Fala galera, vamos lá, continuando então falar sobre sistemas de produção. Vamos lá, para não ficar cansativo, o professor dividiu em dois vídeos, vocês não vão me aguentar mais, né? Não aguenta mais já ver minha cara hoje, mas vamos lá. Bom, gente, sistema de produção eles podem ser classificados em abertos e fechados. Quais são os fechados, professor? Ou sistemas mecânicos? Eles funcionam dentro de relações predeterminadas de entradas e saídas. Então é uma coisa entre a entrada da matéria-prima até a saída do produto feito. É ali, dentro da fábrica, né? Depois eu vou até mostrar que tem uma ilustração. É aqui, ó, fechado, ó. Somente aqui, tá? Aqui, e tem os abertos, que é mais complexo, né? Ele funciona dentro da relação de entrada e saída, mas ele acaba extrapolando, né? Ele entra também no meio ambiente. Existem tipos de sistemas de produção, e são três, tá bom? Primeiro, são as produções sob encomendas. Depois, produção em lote. Terceiro, a produção contínua. Eu vou explicar os três para vocês, tá bom? Para não ficar muito confuso, eu vou explicar os três, então, de uma maneira mais clara. Fechou? Então, primeiro, produção sob encomenda. Vamos pensar que eu sou dono da Gol aqui no Brasil. Será que se eu for lá na fábrica da Boeing, lá, que eu acho que fica nos Estados Unidos, se eu não me engano, será que se eu for na fábrica da Boeing, eu vou encontrar um estoque de aeronaves lá no pátio deles e vou falar, peraí, eu quero comprar essa? Não, eu tenho que encomendar, né? Ela só produz o avião depois que eu encomendar. Tudo bem, professor, você falou da Boeing, é uma coisa muito fácil de você fazer, então. Vamos pensar numa outra maneira? Ok. Sabe aquele senhorzinho que faz salgado no seu bairro? Será que ele trabalha sobre encomenda? Quando você vai lá, é claro que alguns vendem salgados congelados, mas digamos aquele que vende salgado por cento já frito, né? Como será que funciona, gente? Como que vocês acham que funciona? É uma produção sob encomenda. Você vai lá, faz o pedido, paga, aí ele vai fazer. Aí ele vai comprar matéria-prima, aí que ele vai começar a pensar em como vai fazer, aí que ele vai colocar na programação da produção dele, só depois que você fizer o pedido. Mesma coisa do avião. Eu sou dono da Gol, eu vou falar, olha, eu quero 5 aeronaves, 5 Boeing 737-800. Você acha que eles já vão ter comprado a matéria-prima? É claro que não. Eu faço o pedido, vou lá, negocio o pagamento, pago à vista, ou eu, sei lá, faço algum tipo de financiamento, e aí, automaticamente, aí sim que a Boeing vai falar, olha, tudo bem, eu te entrego isso ano que vem. Né? Então eu vou começar a comprar matéria-prima, aí que eu vou começar a pensar em comprar, né, em ver o que eu vou precisar de maquinário, aí que eu vou começar a falar, peraí, mas eu tenho 50 na fila, quando que eu posso entregar? Tudo isso é o sistema de produção sob encomenda, tá? Eu primeiro faço o pedido, depois eu vou lá e começo a produzir. Então, tá aqui. Pedido entra na fábrica, né? O cliente vem, pedido entra na fábrica, aí sim que ele vai fazer e depois manda o pedido. O produto não está disponível ali, tá bom? Quando nós falamos sobre produção sob encomenda, tem essas características aqui. Primeiro, cada produto ele é um único e específico. Geralmente é feito sob encomenda mesmo, é uma coisa exclusiva, né? Uma coisa direcionada para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele cliente, né? Enfim. Então, cada produto ele é específico. Né? Eu vou lá e compro minha aeronave, eu vou mandar customizar, eu vou mandar. Ah, eu quero que coloque um botãozinho com as cores da Gol aqui. Ok. Né? Vou fazer do jeito que você está pedindo. Aqui é a gosto do freguês. Né? É... Segunda característica, cada produto exige uma variedade de máquinas e equipamentos. Né? Porque você tem uma produção, você tem uma linha, né, de produção geralmente, então você tem várias máquinas e equipamentos para poder fazer aquele produto, né? Quando você tem máquinas e equipamentos variados, você também tem que ter quem opere, então você tem também uma variedade de operários especializados. Vamos voltar lá no exemplo da Boeing novamente. Você vai ter o cara que vai fazer a parte de elétrica, a parte hidráulica, a parte de aerodinâmica, aquele que vai fazer a pintura, que vai fazer soldar, que vai fazer a tapeçaria, são pessoas especializadas, né? E aí cada um vai ser produzido por uma máquina e equipamento, né? E aí cada produto tem uma data definida de entrega, porque se eu pensar numa linha de produção e eu não posso atrasar, eu falei para o cliente que eu vou entregar dia 10 de março de 2021 determinado produto,
eu tenho que estar com ele pronto nessa data, senão eu acabo perdendo, né, de alguma maneira, o meu cliente, ou vou gerar um cliente insatisfeito. Então, todo o meu processo, eu tenho que conhecer o processo, eu tenho que saber, olha, peraí, para eu fazer a parte de montagem, vamos pensar aí no salgado, para eu comprar os produtos, eu levo aí 2 dias, né? Aí para poder separar, armazenar, eu levo mais 1 dia. Opa, então já são 3. Aí 2 dias para fazer, para descansar a massa, tal, já são 5, né? E aí para você fazer a embalagem, terminar, finalizar, mais 2 dias, são 7 dias. Olha, meu querido, eu te entrego em 7 dias, mas espera aí, eu tenho 5 na frente, então, infelizmente, né, não dá. Eu tenho que fazer um planejamento. Ele tem uma data definida de entrega, né? Você pode ver quando você vai lá pedir um centro de salgado ou um bolo lá que seja, automaticamente, né, ele vai te falar, eu consigo te entregar a tal dia, tá? O pedreiro não deixa de ser, né, uma produção sob encomenda. Você vai fazer uma casa, geralmente ele promete o dia, né? E é difícil fazer previsões de produção. Quando eu falo de previsões de produção, gente, eu não estou falando do tempo que vai levar, e sim de saber quanto eu vou produzir em um ano, por exemplo. Aquele senhorzinho que vende salgado no seu bairro, ele não sabe se ele vai vender 5 centos no mês ou se ele vai vender 50 centos. Depende das pessoas pedirem, né? Então ele não tem como projetar uma coisa no futuro, tá bom? Aqui, gente, é isso, tá bom? Primeiro característica, primeiro sistema de produção é a produção sob encomenda, então espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Aí vem a produção em lotes, tá? E aí, a produção em lote, ela é um sistema que ele é utilizado por empresas que produzem uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez. Então, é limitada por lote de produção. Cada lote é dimensionado para atender um determinado volume de venda previsto para um determinado período de tempo. Terminado o lote de produção, a empresa inicia imediatamente a produção de outro lote e assim por diante. Cada lote exige um plano de produção específico. Você tem ali um lote de produtos perecíveis, ou produtos, vamos pegar aí, é claro que na produção, até nossas coisas de consumo, costuma ser a produção em lote. Mas vamos pensar aí numa produção de... Vamos pegar aí um produto, um refrigerante com uma embalagem para a Copa do Mundo, por exemplo. Você vai fazer um lote. Acabou aquele lote, tchau e benção, eu volto para a minha produção normal. Né? É aquela quantidade limitada, né, específica. A partir do momento que eu termino essa produção, acabou, tchau e benção, a gente continua a produção novamente. Então, esse daqui é o tipo de produção em lote, tá? Uma produção limitada. Então, quais são as principais características, né? Então, a fábrica ela é capaz de produzir produtos com diferentes características. Então, ele consegue produzir vários produtos diferentes, né? Elas são agrupadas em baterias do mesmo tipo, tá? Então, você tem aí várias baterias de produção. Às vezes eu vou lá e fazer um refrigerante, né? E aí eu faço vários iguais, fechei um lote, né? Aí continuo minha produção de outro lote ou de outro produto normalmente. Em cada lote de produção, as máquinas e ferramentas devem ser modificadas para atender os diferentes produtos. É lógico, você tem um produto aí que você faz um pouquinho diferente, automaticamente interfere também, né? A produção em lotes, ela permite uma utilização regular e plana da mão de obra, tá? Então, é uma coisa regular, uma coisa que, apesar de ser, às vezes, um produto diferenciado, você consegue utilizar a mão de obra regular, né? Só que ela exige uma área de estocagem, e aí, para quem já viu em logística, estoque gera custo, né? Uma área de estocagem muito grande dos produtos acabados, porque você faz em grandes lotes, né? Você acaba produzindo tudo junto, você tem que estocar em algum lugar, você fez o negócio e não vai deixar no meio do pátio lá de qualquer jeito, né? E a produção em lote, ela impõe a necessidade de um plano de produção bem feito e que possa integrar novos lotes de produção. Não adianta fazer um negócio assim, vou fazer esse lote, aí depois o que eu faço? Não sei. Então, quer dizer, você tem que ter um plano de produção muito bem feito, tá? E aí, por fim, gente, a produção contínua, que é o sistema utilizado por empresas que produzem determinado produto sem modificação.
por um longo período. Olha aí na foto a água mineral, né? Esse calor é uma delícia, né, gente? Então, se você for pegar aí uma água mineral da, sei lá, Nestlé, por exemplo, é a mesma coisa, né? Independente do que for, vai sair tudo igual, contínuo, não vai mudar para absolutamente nada, né? Ao contrário do lote, que você faz alguma coisa ali específica, né? Sei lá, pegar uma edição aí comemorativa de Coca, não sei o que lá, aí você tem um lote. A contínua não, é aquela produção fixa, contínua, você vive produzindo sempre a mesma coisa. E aí tem essas principais características, tá? Primeiro, o produto ele é mantido em produção durante longo período de tempo, sem modificações. É óbvio, né? Você pega aí, às vezes o cara só muda a embalagem, mas às vezes nem isso ele muda, né? Então, o produto ele é mantido em produção durante um longo tempo. A produção contínua ela facilita o planejamento detalhado. É lógico também, você tem como planejar o negócio durante anos e anos, né? E aí dá para você trabalhar em cima de detalhes. A produção em lote, por exemplo, já não dá, né? Porque se você começar a perceber que você não está vendendo, que o negócio não deu muito bom, automaticamente você tem que parar para repensar o seu processo, tá bom? Exige máquinas e ferramentas altamente especializadas. Também porque você produz muito, né? Então você acaba tendo que ter o melhor maquinário possível para você conseguir produzir em larga escala. Permite dividir operações de montagem com a quantidade exata. Então você consegue aí programar para, sei lá, eu tenho um lote não vou falar lote para a gente não confundir, mas eu tenho aí uma quantidade para vender na produção contínua, eu faço aí, sei lá, 5, 10 garrafas de água numa caixa. Eu vou produzir aquilo ali, vou armazenar, vou embalar daquela maneira. Facilita as ações corretivas para resolver rapidamente qualquer problema de paralisação, porque você já está tão acostumado a produzir que você consegue resolver os problemas rapidamente, né? E aí depende totalmente do planejamento detalhado, mais uma vez falando sobre isso, né? Planejamento detalhado aí, tá bom? Então aqui por fim, gente, nós temos um comparativo sobre os tipos de produção. Então, almoxarifado. Quando nós falamos sobre produção sobre encomenda, você não tem estoque, né? Então você só vai quando você vai ter o produto acabado, você foi e entregou. Você não precisa de custos com estoque, né? Produção em lote já não. Ele tem que ser planejado em função de cada lote, né? Você criou um determinado produto ali por, sei lá, uma edição limitada de qualquer coisa, você tem que planejar também onde você vai guardar isso tudo, né? E a produção contínua não, já é um estoque planejado e programado período mensal. Quando eu faço aquele planejamento detalhado que eu falei lá atrás, eu tenho que pensar até nisso, né? Quantas unidades eu posso produzir por mês, né? Porque aí eu tenho uma capacidade de poder distribuir 100 mil unidades. Adianta eu produzir 150? Não. 150 vai ficar parado, né? Eu não tenho caminhão suficiente para distribuir 150. Então eu vou produzir 100 mil unidades. Meu estoque tem que ser planejado e projetado também para 100 mil unidades, né? As diferenças aqui na produção. A produção ela é planejada somente após receber o pedido. Olha aí o que eu falei lá atrás, né? Primeiro eu recebo o pedido, depois eu começo a fazer. Na produção em lote, ela já é planejada em função de cada lote. E na contínua, também a mesma coisa do estoque, né? Eu vou planejar o período mensal. Geralmente não só mensal, né? Pode ser anual, pode ser bimestral, trimestral, semestral, mas eu vou fazer uma produção já projetando e pensando num determinado período aí, tá bom? E aí, por fim, depósitos de produtos acabados. No produção sob encomenda não precisa, porque você já termina de produzir e já entrega para o seu cliente, né? Você não vai criar almoxarifado, né? Aqui também na produção em lote, o estoque ele é planejado em função de cada lote, e a produção contínua, o estoque também, mesmo esquema, para planejamento mensal ou anual. Gente, aqui eu cometi uma gafe, aqui um erro. Aqui é o almoxarifado de matérias-primas, tá? A primeira coluna aqui. Então, nenhum estoque prévio, você não tem que armazenar estoque, tá? Estoque ele só é depois que você faz o pedido que eu compro a matéria-prima. Mesma coisa, a produção em lote é a mesma coisa, e a produção contínua, mesma coisa que para um determinado período. Resumindo, gente, produção por encomenda
você vai fazer tudo depois que a pessoa pedir. Seu cliente pediu, você vai lá e começa a comprar matéria-prima, você vai produzir, depois você já entrega, você não precisa armazenar. Né? A produção por lote já é uma coisa que você vai pensar naquele lote específico. Então você vai pensar no lote para aquela, na matéria-prima para aquele lote, vai produzir e se planejar também para aquele lote, o estoque tem que ser planejado para aquele lote. Já a diferença do lote para a produção contínua é que você vai projetar um determinado período. Né? Eu quero fazer uma produção mensal de 50 mil unidades, então eu vou comprar matéria-prima para 50 mil unidades. A minha produção tem que ter uma capacidade de produzir 50 mil unidades, só que eu também tenho que conseguir armazenar 50 mil unidades depois que estiver pronto. E é isso, gente, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido. A partir de agora eu estou disponível, aberto aqui para resolver, esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá para o WhatsApp e a gente volta a se falar. Muito obrigado pela atenção. Até daqui a pouco. Só um instantinho que eu já vou parar de partilhar a tela. Ok.